Abraça quem está no teu lado. Fala que bom que você está aqui. Nesse dia de chuva você chegou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Fala que bom que você conseguiu chegar. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar. Glória a Deus por todos que estão conectados conosco ao vivo pelo YouTube. Sejam bem-vindos também. Queridos, eu creio que Jesus tem uma palavra para o nosso coração. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Eu creio que Jesus tem algo para fazer aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 2. Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Marcos capítulo 2, versículo de número 1. Deus tem nos chamado para fazer algumas provocações. E você sabia que a gente é autorizado a provocar o céu? Uma das provocações que nós podemos fazer é provocar o céu. Não ofender o céu, provocar o céu. Tocar em Jesus e não ser tocado por Jesus. A gente tem aprendido isso aqui. E nós vamos falar um pouco a respeito disso hoje. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem achou, diga: eu sou de Jesus. Diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxe-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado, no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se, toma o seu leito e anda? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para sua casa. Ele levantou-se. No mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aleluia. Pai, obrigado. Você pode ser grato à palavra de Deus? Comece a orar aí, sendo grato à palavra de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é eficaz. A tua palavra, Senhor, continua curando, libertando, salvando. Nós não saímos da nossa casa, Jesus, para cumprir um rito. Nós não saímos da nossa casa porque isso se tornou tão habitual a ponto de nós fazermos isso mecanicamente. Não, Senhor, nós queremos estar aqui como se fosse o último dia, ou como se fosse o primeiro dia. Nós queremos estar aqui na tua presença, celebrando o teu nome, exaltando o teu nome, Senhor. Obrigado porque nós temos para onde ir. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos meus irmãos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê e concorda, diga glória a Deus. A maioria das vezes, quando começa o Novo Testamento, irmãos, a maioria dos milagres de Jesus, que Jesus realizou, intervenção divina, sinais miraculosos, não foram de pessoas que foram tocadas por Jesus. Foram de pessoas que saíram da sua zona de conforto, que apresentaram para Jesus as suas demandas, que atravessaram o caminho do Senhor, que pediram misericórdia, que pediram compaixão. E então Jesus muda o rumo algumas vezes,
Então Jesus resolve ir na casa de alguém. Jesus nunca disse por si só: eu vou na casa de fulano de tal, não. Lembra de Zaqueu? Zaqueu estava em cima da árvore, curioso, querendo saber quem era aquele que diziam que era o Messias, enviado por Deus. Então ele sobe numa árvore, ele está cruzando o caminho, está todo mundo olhando e falando assim: não estou acreditando, olha aqui, você viu quem está em cima da árvore? Quem? Não é Zaqueu? Zaqueu, irmãos, era odiado, ele era cobrador de impostos. Você já pensou o cara que todo mês bate na tua casa lá e fala assim: me dá 27%? Me dá 27% do que você ganhou esse mês, e não tem conversa, e você tinha que dar para ele lá, presencialmente. Esse cara não é bem visto. Ele passava na rua e falava: ai meu Deus, já vem Zaqueu pegar a parte que é do governo. Ele fazia isso, então ele não era bem visto. E esse cara, pomposo, que cobrava as pessoas, porque todo mundo devia para ele, está em cima de uma árvore. Ninguém acreditou. Como assim? Você viu quem está em cima da árvore? Zaqueu. O que será que ele está fazendo lá? A Bíblia diz qual era a intenção dele. Ele era baixinho, irmão. Ele não conseguia ver Jesus no meio da multidão. Então eles sobem numa árvore para ver quem era o Messias. E aí ele cruza o caminho de Jesus, porque Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, chama pelo nome, hoje me convém pousar na sua casa. Imagina as pessoas que ouviram aquilo, e Zaqueu ouvindo isso de Jesus. Jesus vai para a casa dele. Jesus não pregou para Zaqueu dentro da casa de Zaqueu. Jesus não tentou convencê-lo com muitos argumentos. Irmãos, eu acredito do fundo do meu coração, se tem alguém que pisou nessa terra, que tem argumento para tudo, seria o nosso Cristo. Se tem alguém que pode falar assim: ó, me segue, que eu garanto a sua vida, você nunca vai ficar doente, você nunca vai ter problema financeiro. Se tinha alguém que poderia argumentar dessa forma, era Jesus. Mas Jesus não argumenta, não tenta convencê-lo. Jesus só se alegra na mesa de Zaqueu. E a Bíblia, meu Deus, Jesus está mudando toda a pregação. Eu estou com um esboço tão bonito aqui, Jesus. E aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que no meio daquela reunião, aquele homem fala assim: deixa eu falar uma coisa aqui, eu quero devolver tudo que eu peguei, eu quero devolver a mais, eu quero devolver a mais. E Jesus vai falar: hoje houve salvação nessa casa. A presença constrange. Repita comigo: a presença de Jesus constrange. A presença constrange. Eu quero declarar, irmão, se você tem um comércio, se você tem um negócio, você precisa ser alguém de muita oração, para que quando as pessoas entrem nesse ambiente, esse ambiente fale muito mais do que a tua própria boca. Que nesse ambiente as pessoas se sintam bem, as pessoas se sintam livres, as pessoas se sintam abençoadas. Eu declaro isso em nome de Jesus sobre tudo aquilo que você empreende. Será que tem alguém que acredita nisso aqui nessa manhã? Agora olha só, eu acho que os canelas vão vir na parte da noite. Então olha, é isso que a gente vai ver. Não foram pessoas que foram tocadas por Jesus que foram curadas. Foram pessoas que saíram da zona de conforto para tocarem em Jesus. Ou seja, alguns provocaram o milagre. Alguns foram atrás do milagre. Aquele homem, o centurião, o criado do centurião, lembra? O centurião vai lá e fala com Jesus: Jesus, eu sou um homem de autoridade, o meu servo está com problema, está enfermo. Aí Jesus fala: vamos lá. Ele fala: não precisa, eu sou homem de autoridade, eu mando aqueles que eu tenho autoridade sobre eles irem e eles vão, vêm e eles vêm. Basta uma palavra sua aqui, Jesus, e meu servo será curado lá. Provocadores de milagre. A mulher do fluxo de sangue que saiu da casa dela, você conhece a história. A cura dos 2 endemoniados de Mateus capítulo 8. Então por que eu estou dizendo tudo isso? Eu quero colocar um pano de fundo aqui para a gente chegar num lugar hoje, nessa manhã.
eu não posso amar mais a manifestação do que a presença. Repita comigo: eu não posso amar mais a manifestação do que a presença. É maravilhoso nós estamos num ambiente da manifestação, mas antes de tudo isso acontecer, existem pessoas que precisam estar nesse ambiente, que amam a presença do Senhor, que amam a presença de Deus. Então não coloque sua demanda de relacionamento em um lugar, em um evento. Coloque a sua demanda de relacionamento na presença do Senhor. Busca o Senhor, busque a presença de Deus. É por isso, irmãos, que nós podemos estar em um ambiente de avivamento sem carregar a autoridade desse ambiente. Nós podemos estar num lugar onde existe uma manifestação profética do Espírito Santo, sem carregar a autoridade que aquele ambiente possui. E isso é muito ruim, porque naturalmente a gente se sente deslocado. Eu quero dizer uma coisa, irmãos: Deus não nos deu um lugar, Deus nos deu um ambiente. Desde quando nós compramos os prédios aqui, Deus nos deu essa frase: Deus não nos deu um lugar, Deus nos deu um ambiente. Esse ambiente que Deus nos deu carrega uma autoridade, e a minha oração é que você tenha a autoridade que esse ambiente carrega, porque senão a gente parece que fica um peixe fora d'água. É por isso que cada um de nós precisamos buscar a nossa intimidade com o Senhor. Nós precisamos buscar relacionamento com Jesus. Nós acreditamos em transferência de unção, não em transferência de intimidade. A unção é transferível, a intimidade não. Então eu quero que você fale para alguém do teu lado assim: cava o teu poço, irmão. Cava o teu poço, porque vai ter o dia que vai faltar água. E não adianta você ir buscar água no poço dos outros. Você vai ter que ter o teu poço. Você vai ter que ter o seu altar que você gerou com a sua oração. A transferência de unção, ela existe. Vai acontecer isso aqui no Vision Day. Mas não existe transferência de intimidade. E é o que acontece. Eu fui pregar ontem uma igreja amada no Guarujá, 25 anos que a igreja estava fazendo, e eu falava sobre o texto de 1 Samuel capítulo 4, quando levam a arca da aliança. A arca representava a presença de Deus. Eu preguei isso aqui. E quando os filhos de Abinadab, a arca ficou 20 anos na casa dele, e agora Davi senta no trono e manda buscar a presença, manda buscar a arca. A Bíblia vai dizer que Abinadab coloca Uzá e Aiô, os dois filhos, para conduzirem a arca. Eles não cuidaram da arca por 20 anos dentro da casa deles, mas eles querem cuidar da arca publicamente. O que você não faz no secreto, Deus não aceita em público. É por isso que transferência de unção existe, mas transferência de intimidade não. Repita comigo: eu preciso buscar a minha intimidade no meu relacionamento com o meu Jesus. Será que tem alguém que acredita nisso aqui? Você pode celebrar Jesus por isso? Porque avivamento não é um evento, avivamento é um estilo de vida. Irmãos, quem aqui fala em línguas? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem não fala em línguas? Levanta a mão. Pode baixar. 40% fala em línguas, 60% não, pelo que eu vi aqui. A gente precisa começar a buscar os dons. Eu estou achando que os nossos cultos estão muito certinhos, irmão. Eu estou sentindo saudade das loucuras. Eu estou sentindo saudade das loucuras de Jesus. Eu falo para quem aqui ministra palavra, eu falo para quem ministra dízimo e oferta: irmão, não fale amém. Não sei o que, amém, igreja. Amém não é uma pergunta, amém é uma afirmação. Você não precisa falar amém para a igreja responder. Amém não é uma pergunta, amém é uma afirmação. Eu digo amém porque eu estou dizendo assim seja.
E eu não preciso falar assim, seja igreja, para você falar assim, seja. Não. A resposta não é para um homem, a resposta é para Deus. Nós precisamos responder ao Senhor. E a igreja precisa sair de um lugar de comodismo, para que a gente possa viver as loucuras do Espírito Santo, irmão. Por que eu estou dizendo isso? Se você já teve o seu Atos 2, 40% aqui já tiveram o seu Atos 2. Então pode se preparar para o seu Atos 4. Eu precisava só de 87 canelas comigo aqui nessa manhã. Tem gente aqui que não é batizada no Espírito Santo, se prepare para o teu Atos 2. Tem gente aqui que é batizada com o Espírito Santo, se prepare para o teu Atos 4, irmão. Porque a sequência daquilo que o Espírito Santo sempre fez na história também vai acontecer sobre a nossa vida. Aleluia! Billy Graham disse uma vez, perguntaram para ele: quais os elementos para se preparar uma cruzada de milagres? O maior evangelista que o mundo já viu. A televisão lá, os caras, os repórteres, os jornalistas perguntando para Billy Graham: quais os elementos para a preparação de uma cruzada de milagres? Ele falou assim, os 3 elementos perguntaram para ele. Ele falou: primeiro elemento, oração. Segundo elemento, oração. Terceiro elemento, oração. Pastora Valnice Milhomes, uma general da nossa nação, disse esses dias numa conferência: 1% de oração, 1% de sucesso. 50% de oração, 50% de sucesso. 100% de oração, 100% de sucesso. Como está a nossa oração? Eu estou falando com crente, irmão, com homens e mulheres de Deus que conhecem o mundo espiritual. Vamos entrar na palavra, vai. Qual é o cenário? O cenário é esse aqui. Qual é o cenário? Jesus está em Cafarnaum, uma cidade litorânea. Nós estávamos lá quando fizemos a viagem para Israel 2 anos atrás. E a cidade que Jesus mais permaneceu. Alguns acreditam que ele tinha uma casa lá, que ele ia sempre. E ele estava em Cafarnaum. E a Bíblia vai dizer que ele está em uma casa. Essa casa está tão cheia, mas tão lotada de pessoas, que não tem lugar nem na porta. Então você imagina um ambiente como esse, completamente lotado, pessoas de pé, pessoas sentadas aqui, do lado de fora, nos corredores, lá na porta, não se dá para chegar na porta, de tanta gente naquela casa. E existe um problema. Qual é o problema? A multidão. Repita comigo: a multidão é um problema. A multidão é o grande obstáculo que impede o paralítico de ter acesso a Jesus. Por quê? Está chegando um paralítico para aquele culto que Jesus está, e ele está com alguns amigos, só que não tem acesso para o paralítico. Ele não consegue chegar. É muita gente. Existe uma multidão que está ali, que chegaram. Então aquele homem que precisa da cura, talvez mais do que a maioria dos que estavam ali, ele não tem acesso a Jesus. E Jesus está dentro da casa, e ele continua fazendo o que ele está fazendo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que aqueles homens, eles têm uma ideia pautada na fé. Porque existe uma fé que abre teto. Existe uma fé que se movimenta a tal ponto que ela não para diante do obstáculo, ela abre o teto. E é essa fé que Jesus quer nos ensinar nessa manhã, em nome de Jesus. Agora, antes de falar sobre essa fé, qual tem sido a multidão que tem te atrapalhado de acessar Jesus? O que tem atrapalhado você, homem de Deus, mulher de Deus, para acessar Jesus? Talvez é uma multidão de pensamentos, talvez é a escassez que você tem vivido.
problemas com dívidas, erros do passado que ainda te perseguem, relacionamentos quebrados. Qual é a multidão que tem te atrapalhado de ter acesso a Jesus? Porque, querido, tem tanta coisa que nos atrapalha de ter acesso a Jesus. Tem gente que não vem num culto porque está em crise emocional. Tinha tudo para vir, tem carro, está todo mundo em casa querendo ir, mas o pai de família fala: quer saber, eu não vou para lugar nenhum hoje não. Ele poderia estar, mas tem uma multidão de situações que tem tirado o acesso dele para a presença de Jesus. Olha para mim, homem de Deus, mulher de Deus, qual é a multidão que tem te atrapalhado de estar com Ele? Aleluia. Geralmente é isso mesmo. Somos nós mesmos. A gente atrapalha tudo, irmãos. Então preste atenção. Essa é a pergunta que o Espírito Santo faz para nós. Só que diante daquele obstáculo e daquela falta de acesso, os amigos do paralítico não pararam. Diante do obstáculo que se apresentou, eles estão buscando uma oportunidade, uma saída. O que vamos fazer? E quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo falou claramente comigo: tem gente que está sem saída, mas eles precisam olhar para mim, porque eu tenho uma saída nisso tudo aí. Eu tenho uma saída. Qual? Algo vai mover, algo vai movimentar aquele cenário, e é a fé de algumas pessoas. Repita comigo: o que muda cenário é a fé. O cenário está ali. Qual é o cenário? Uma casa lotada, Jesus lá dentro, não dá para se entrar, não tem acesso. Esse é o cenário. Mas tem alguém que precisa estar onde Jesus está. O que fazer? O que fazer sem usurpar? O que fazer sem cortar fila? O que fazer sem tocar na autoridade de alguém? Alguém precisa ter esse olhar de fé, irmão. Alguém precisa ter, no meio de um cenário que não há o que, alguém que está aqui nessa manhã foi chamado para olhar para Jesus e dizer: Ele tem uma saída. Existe uma saída. Fala para alguém do seu lado: tem uma saída. Você vai descobrir hoje de manhã. Tem uma saída no meio desse negócio aí. Ah, como Jesus está falando com alguém aqui. E é só fé para mudar esse cenário. Então não é dar um jeito na situação. Preste atenção, irmãos. Porque às vezes nós estamos querendo resolver o problema, ao invés de colocar o problema diante de Jesus. Você entendeu a diferença? A diferença é essa. Uma coisa é querer resolver o problema, outra coisa é colocar o problema diante de Jesus. Dar um jeito em levar a situação até Jesus. Tem pessoas que precisam dar um jeito de levar a situação até Jesus. O que você não consegue, Ele pode. O que você não consegue, Ele faz. E se você não tem acesso, ou alguma coisa te atrapalha, só a sua fé pode abrir o teto. Ah, meu Deus do céu. Aqueles amigos, irmãos, eles estão cheios de fé. Eles não aceitaram o cenário de falar assim: ah, não há mais lugar, vamos embora. Eles estão chegando com o amigo na maca, Vanessa. Eles poderiam ver o cenário: ih, chegamos atrasados, vamos embora, vamos esperar uma nova oportunidade. Irmão, amanhã ainda não existe. Você tem que viver o hoje. Que nova oportunidade o quê? Espera aí, o cenário é esse. Espera aí, o que nós vamos fazer? O paralítico está aí. Esse problema a gente não consegue resolver, mas a gente precisa colocar esse paralítico diante dele. Nós não temos como fazer esse homem levantar,
mas tem um homem lá dentro que tem como fazer esse homem levantar. E o que nós precisamos é colocar esse paralítico lá dentro, aonde aquele que pode estar. O que nós vamos fazer? Não tem acesso pela direita, não tem acesso pela esquerda, não tem acesso pela porta. Eu acho que um deles olhou assim e falou: cara, e se a gente subisse em cima da casa? Acho que o outro falou assim: você está louco? Como assim? Não, vamos subir em cima da casa. Não há mais lugar de acesso, vamos abrir o acesso. Não tem como acontecer, vamos fazer acontecer. Eles decidiram, pela ousadia e por uma ação radical, rasgar o telhado. A fé radical abre teto. Só a fé radical tem a ação para abrir teto, irmão. Se a tua fé não é uma fé radical, a tua fé chega até a porta onde a casa de Jesus está, mas você não entra. Mas se a sua fé é uma fé radical e ousada, você rasga o teto para colocar o problema diante de Jesus. A fé está aí. Tem uma fé dentro do teu coração. E ela não veio de você, foi Ele que te deu para que você creia nele. Nem a fé que nós temos é nossa. A fé que nós temos foi Ele que nos deu para que a gente creia naquilo que Ele pode fazer. A fé está aí. Ela só precisa ser ativa. A fé está aí. Ela só precisa se movimentar. A fé está aí. Ela só precisa abrir o teto. A fé está aí. Ela só não pode ficar parada, aceitando tudo que se vê. A fé está aí. Mas a nossa fé precisa ser ousada e radical. Querido, no versículo 4, eles sobem em cima do teto da casa. E eles abrem o telhado. E Jesus aqui pregando, falando do reino. E o teto se abrindo. Mas olha que coisa interessante. Eles desceram o amigo, e está escrito na tua Bíblia, no ponto que Jesus, correspondente que Jesus estava. Não adianta abrir o teto aonde Jesus não está. Eu queria um pouquinho de retorno aqui, oh glória. Não adianta abrir o teto aonde Jesus não está. Tem gente cheia de ousadia, subindo em um monte de telhado, abrindo um monte de teto, mas Jesus não está. Nós precisamos ser intencionais, irmãos. Cuidado para a tua afobação não fazer você até subir no telhado, até rasgar o teto, mas não descer o problema aonde Jesus está. Eles desceram o amigo no ponto correspondente que Jesus estava. Porque não adianta rasgar o teto que Jesus não está. Não adianta na sua afobação você correr para solucionar algo tão rápido e o lugar mais perto que você está é muito longe da onde Jesus está. Cuidado com a solução rápida. Você precisa fazer tudo isso. A sua fé precisa chegar até ali. Mas você precisa estar onde Jesus está. Você precisa correr para ambientes onde a fé está sendo compartilhada. Porque eu e você, irmãos, para nós que somos cristãos, não existe na face da terra um lugar mais glorioso, mais poderoso do que esse lugar aqui. Por um simples fato, não tem a ver com paredes, com cor, com estrutura, com ar-condicionado, com cadeira, não. Tem a ver com a comunhão.
tem a ver com pessoas que estão indo para o mesmo lugar, que têm a mesma fé, e a Bíblia diz que essa fé compartilhada liga na terra o que será ligado no céu, porque Ele deu a chave para cada um de nós que somos a eclésia do Cordeiro na terra, e só a igreja de Jesus na terra tem o poder de ligar na terra e será ligado no céu, como diz Mateus capítulo 16. Então, aonde há concordância, existe milagre. Os amigos concordaram em descer o paralítico pelo telhado. Então, primeiro, encontre Jesus, depois coloque a sua fé ousada para funcionar. A primeira coisa, quando eles chegaram, a gente sabe que Jesus está aí. Ele está dentro dessa casa, e é lá que nós vamos descer o nosso amigo. Eles identificaram o lugar que Jesus estava. Você precisa achar o lugar que Jesus estava. Pastor, me explica isso melhor. Irmão, você precisa andar com pessoas que carregam a presença de Jesus. Você precisa estar em ambientes onde a palavra de Deus é pregada. Você precisa sair de ambientes que Jesus não está. Você precisa sair de grupos de WhatsApp que só tentam você. A única coisa que se faz, só tem coisa fútil, que não acrescenta na nossa fé. Essa fé ousada, o diabo está tentando sabotar essa fé ousada. Essa fé que abre teto, o diabo vai tentar em todo tempo sabotar essa fé, enfraquecer essa fé, abortar o sonho de Deus na nossa vida. Eu preciso deixar, é minha responsabilidade deixar essa fé de pé. A única responsabilidade que eu tenho é deixar a minha fé de pé. Então, se eu olho para uma situação, opa, isso aí vai afetar a minha fé, estou fora. Opa, essa mesa aqui está afetando a minha fé, estou fora. Ou isso que eu tenho contato. É por isso, irmãos, que tem algumas coisas que são lícitas, mas não nos convém. Não é porque é pecado, é porque afeta a minha fé. E se afeta a minha fé, é mundano. Porque o que é mundanismo? É tudo aquilo que tira a minha afeição por Jesus. Então a Bíblia vai dizer para examine-se o homem a si mesmo. O que é que tem tirado a sua afeição por Jesus? O que é que tem tocado na sua fé? Se move daí. Então tem pessoas que precisam sair de algumas mesas para sentar em outras mesas, porque a nossa fé, ela se move, e se a nossa fé se move, ela nos move. A sua fé precisa te mover em ousadia. Você olha e fala: meu Deus, como eu cheguei aqui? A fé te empurrou, a fé te trouxe, você só se soltou na fé que você tem em Jesus Cristo. Nossa fé pode superar obstáculos. Repita comigo: a minha fé pode superar obstáculos. Você pode falar para alguém do teu lado: a sua fé pode superar obstáculos. Sabe por quê? Antes do milagre acontecer, antes da intervenção divina, quando Jesus está ali, imagina, irmão, os fiapos de sujeira caindo em cima de Jesus assim. Jesus olha para o alto e está descendo. A primeira coisa, está escrito aí. Olha o versículo 5 da tua Bíblia. Eu quero que você leia aí. Olha a primeira coisa que Jesus vai falar. Vendo-lhes qual a primeira coisa que Jesus vê? Qual a primeira coisa que Jesus observa? A fé. Vendo-lhes a fé. Porque o que trouxe, o que fez eles fazerem tudo aquilo, Carleon, foi a fé. Não foi esforço. Não foi porque eles amavam muito o amigo paralítico. Foi a fé. A fé, nós vamos colocar o nosso amigo diante de Jesus e alguma coisa vai acontecer. Vamos para cima. Vamos para cima.
A primeira coisa que Jesus viu foi a fé. Então eu quero que você anote, se você puder, a fé, a nossa fé precisa ser ativa e criativa, porque a fé tem poder para criar. Meu Deus, irmãos, a fé tem poder para rasgar o teto, a fé tem poder criativo. E eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que a sua fé seja uma fé que faz alguma coisa. Meu Deus, será que tem alguém comigo aqui? Que a sua fé seja a fé de alguém que faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Alguém disse que o mundo é dos curiosos, sabia? O mundo não é dos inteligentes. O mundo não é dos mais espertos. O mundo é dos curiosos. Porque a matéria-prima da criatividade é a curiosidade. E a curiosidade faz você dar o primeiro passo. Gente curiosa sempre chega mais longe. Porque você ouve falar de um assunto, você fala, peraí, deixa eu ver mesmo, o que é isso? E você vai lá, hoje tem GPT, Gemini. Só que toma cuidado, porque tem algumas informações que não batem. Esses dias um irmão veio falar, pastor, mas aqui está dizendo, irmão, não tem nada a ver, vem aqui, abre comigo a Bíblia. Está errado. Então toma cuidado com a inteligência artificial. Ela ainda não está ainda montadinha, está em fase de experimento e jogam para nós. Então preste atenção, seja curioso, que a sua fé seja uma fé de alguém que faz alguma coisa. Eles não reclamaram da multidão. A multidão, Roger, era um obstáculo, mas eles não reclamam da multidão. Elaine, a multidão era um desafio, é o que está tirando o acesso, mas eles não falam da multidão. Caramba, olha só, olha o que veio na minha frente, olha o que se apresentou. Por que Deus? Parece que eu estou te vendo na tua casa, lavando louça. Por que Deus? Por que Jesus? Não reclame da multidão. Tenha uma fé que faz alguma coisa. Pare de reclamar da situação. Tenha uma fé que faz alguma coisa. Tenha uma fé ativa, porque a sua fé ativa também é uma fé criativa. E a tua fé criativa vai te deixar muito curioso. Eu quero chegar mais perto, eu quero ver melhor. Ah, meu Deus do céu, porque a curiosidade nos faz dar o primeiro passo. Eles não reclamam da multidão, eles buscam alternativas. Não para eles resolverem o problema, Falcão. Eles buscam alternativas para colocar o problema diante de Jesus. Isso você precisa gravar. Eles buscam outro caminho, não o mais fácil, não o cotidiano. Todo mundo entra pela porta, eles vão colocar o rapaz pelo teto. Tem um caminho diferente. Tiago 2, versículo 17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A sua fé precisa ser uma fé que abre caminhos novos. A sua fé precisa ser uma fé que abre o teto. Meu Deus. A fé coletiva e a fé intercessória, ela é muito poderosa. O que está acontecendo aqui é a fé de alguns amigos que se uniram em fé para colocar o paralítico diante de Jesus. Então não existe oração mais poderosa do que oração intercessória. Não existe fé mais poderosa do que fé coletiva. Quando a gente fala aqui do jejum coletivo, que nós fazemos 2 vezes por ano, eu sei que alguns têm dificuldade, outros, mas irmãos, quando isso é comum, todo mundo sai abençoado, todo mundo sai maior do outro lado, porque é o Senhor usando essa coletividade que é poderosa. O milagre começou com a perseverança de amigos de fé. Eclesiastes 4:9 diz assim: melhor é serem 2 do que serem 1,
porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Não ande sozinho. A fé coletiva, a fé intercessória tem poder. Você só abre teto com mais pessoas. Você não abre teto sozinho. Pessoas que são pessoas de sucesso, elas não construíram o que é resultado para nós incrível que elas tiveram sozinhos. Ninguém faz nada sozinho. Então fala para alguém do teu lado: eu preciso de você. Quando o paralítico é baixado, Jesus surpreende com uma solução mais urgente. Por que os amigos, pastora Mila, estão colocando o paralítico na frente de Jesus? Para que ele seja curado da paralisia. Simples assim. Mas Jesus tem uma solução ainda mais urgente. Porque o que a Bíblia vai dizer? Que Jesus vai falar: os seus pecados estão perdoados. O perdão, a cura da alma é o principal. Nós estamos querendo resolver os nossos problemas e Jesus quer levar a nossa alma para o céu. Nós estamos querendo que aquilo que está parado venha se movimentar novamente, mas Jesus está interessado na nossa alma. É por isso que o perdão e a cura da alma é o primeiro para Jesus, irmãos. Sempre. O maior problema do ser humano, guarde isso em nome de Jesus, não é a doença física, mas a separação que as pessoas têm do Senhor por causa do pecado e da alma doente. O maior problema da humanidade não é a enfermidade física, é a enfermidade espiritual, é a alma doente. Irmão, a alma doente, o cara pode morar num palácio, a alma está doente, está tudo errado. Ele pode estar cheio de filhos, mas se a alma está doente, meu Deus, que ruína. Jesus veio tocar aí onde ninguém pode tocar. Jesus veio abrir com um bisturi celestial aonde nenhum médico pode abrir. Só Jesus tem acesso a alguns lugares do nosso coração, meu irmão. Só Jesus tem acesso à nossa alma. E a primeira coisa que ele fala para aquele paralítico, meu Deus, está todo mundo esperando ele falar levanta e anda, mas ele fala: os seus pecados foram perdoados. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Jesus não esperou você melhorar para Ele te salvar. Jesus acreditou em você quando você era aquela lama lá, meu irmão. Quando eu era aquele carne de pescoço, Jesus já falou: tem um negócio com esse menino aí. Hoje ele não é nada, mas se ele tiver um coração ensinável, eu levo ele para algum lugar. Levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Irmão, Jesus te amou quando você não era quem você é hoje. Jesus confiou em você e acreditou em você quando você não tinha o entendimento que você tem hoje. Então dá glória a Deus, entrega o seu coração a Ele e tenha um coração ensinável. Aleluia. Jesus usa a cura visível como prova da sua autoridade invisível. Isso é lindo. O resultado do que vai acontecer com esse paralítico é a prova incontestável da transformação integral. Nós casamos agora, sexta-feira, o Pedro Júnior. Pedro casou, meu irmão. Tem esperança para você, aleluia. Pedro Júnior casou. Oh, aleluia, a Ricardina liberou o menino, aleluia. E eu falava no casamento deles, João 2, o primeiro milagre de Jesus, a primeira menção de um milagre de Cristo não é a cura, não é expulsando um demônio, não é multiplicando alguma coisa, é transformando água em vinho. Porque a primeira coisa que Jesus veio fazer é transformar o coração do homem, de água em vinho. Meu Deus.
a alegria do Espírito Santo. Então o resultado é incontestável. Sabe por quê? Esse homem, meu Deus do céu, que coisa linda, ele não sai só curado da sua paralisia, ele está salvo. Ele está salvo. Do que adianta simplesmente, é algo incrível, extraordinário, o paralítico andou. Mas se o paralítico andou e ele vai para o inferno, do que adianta? Do que adianta Deus realizar algumas coisas nas nossas vidas e aquilo que Ele nos deu, nos levar para longe dEle? Lembra da parábola que Ele chama o rei, chama os amigos: vem para minha mesa, vem para o meu banquete. Oh rei, eu tenho uma fazenda, eu não posso. Eu tenho muitos bois, eu preciso cuidar dos meus bois. Foi o rei que deu. E o que o rei deu está tirando as pessoas da presença do rei, da mesa. Que nada tire você da mesa. Que nada, nenhum resultado que você tenha, por mais extraordinário que seja, que esse resultado não te tire da mesa. O rei chamou: parem as máquinas, eu vou, porque eu sei que foi Ele que proveu sobre a minha vida, e eu não posso negar um convite para a mesa do Rei Jesus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O homem não só foi curado, mas ele recebeu uma ordem. Qual foi a ordem que ele recebeu? Levanta-te, pega a sua maca e vai para sua casa. Olha a ordem: levanta-te, pega a sua maca e vai para sua casa. Aquele homem é a prova viva que Deus pode fazer aquilo que nos carrega, a gente carregar, sendo restaurados de forma integral, no espírito, na alma e no corpo. Aquele homem está saindo dessa reunião salvo, andando e levando aquilo que levava ele. Não, peraí, você precisa entender. É isso que Jesus quer fazer, irmão. Não adianta parar no meio. Não adianta algumas coisas acontecerem, outras não. Jesus quer que você se levante. Jesus quer que você carregue a sua maca. E Jesus quer que você volte para casa. Volta para casa, carregando o que te carregava. Para isso acontecer, irmãos, aquele paralítico deu alguma opinião? Aquele paralítico deu alguma sugestão? Ele está entregue. Por quê? Ah, meu Deus do céu. Por que algumas coisas precisam acontecer para que a gente realmente esteja entregue? Faça-me comigo, Senhor, o que tu queres. Se ele não estivesse entregue, ele estava dando opinião, ele estava falando: vamos voltar outro dia. Ele estava dizendo: não, me ajuda de outra forma. Não, me dá só a esmola diária, amanhã é outro dia. Ele está entregue. E é quando a gente se entrega que a gente levanta, que a gente carrega aquilo que nos carregava e que a gente volta para casa. Voltar para casa é finalizado. Tem crentes aqui que são filhos de Deus, que um dia você não vai só voltar para sua casa, onde você mora nessa terra. Nós vamos voltar para nossa casa. A obra de Deus completa. Ele faz o homem levantar, carregar aquilo que lhe carregava e voltar para casa. O que Deus quer fazer desde quando eu e você nos convertemos ao Senhor Jesus é que a gente se levante daquilo que nos paralisa, é que a gente se levante daquilo que nos prende, é que a gente possa vencer os obstáculos, para que nós possamos ouvir do Senhor: eu estou contigo, eu posso fazer o que você não pode, você fez a sua parte, chegou até mim, eu vou te levantar, você vai carregar o que te carregava e você vai voltar para casa. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Ah, meu Deus do céu.
qual é o seu paralítico, ou qual é o seu problema, qual é o seu obstáculo, ou qual é a multidão, qual é o telhado que você precisa abrir. Só depende de nós, irmãos. Jesus está na casa. Jesus está na casa. E alguém precisa tocá-lo com fé. Jesus está na casa e alguém precisa falar: eu vou fazer o que eu posso, mas eu vou me envolver, eu vou estar onde Ele está, eu vou me organizar, eu vou abrir o teto. Tem gente falando assim: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para tal coisa. E Jesus está dizendo: abre o teto para você ter tempo. Abre uma alternativa. Será que você pode abrir um espaço para mim na tua agenda tão lotada? Será que você pode abrir para mim um tempo na tua agenda tão lotada, filho? Será que dá para você parar um pouquinho? Será que dá para você abrir um espaço nesse teto? O diabo não está brincando. Ele vai nos dar trabalho, porque é o que ele fez lá no Egito. Eles aumentaram a palha para que os homens tivessem que ficar mais tempo fazendo blocos. O diabo age da mesma forma. Faraó é o mesmo. E se eu não abrir o teto e falar: esse tempo é do Senhor, esse eu não negocio, eu não abro mão, você será engolido, e a tua fé vai sendo mirrada, vai sendo afetada. Aí a tua fé não consegue nem sequer estar na maca. A nossa fé precisa estar ativa, irmãos. O que você e eu precisamos fazer para deixar a nossa fé de pé? O que eu e você precisamos tirar do nosso caminho e acrescentar nos nossos dias para deixar a nossa fé de pé? Talvez você está tendo resultado no trabalho, talvez você nem tem tanta dívida hoje como você tinha ontem, mas como está a tua fé? Sem fé é impossível. Porque Jesus, a primeira coisa, presbítero Wilson, que ele fala é: vendo-lhes a fé, porque a fé agrada a Deus. O que agradou Jesus não foi o esforço dos amigos. O que agradou Jesus não foi o empenho. O que agradou Jesus foi a fé. Ele sabe que eles só chegaram ali por causa da fé, que o amigo ia ser curado. Não há nada mais importante, igreja de Jesus, do que mantermos a nossa fé. A Bíblia vai dizer que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, mas de nem todos. Esse amor no original está completamente ligado à fé. Nem todos, eu e você, precisamos estar nesse outro bloco dos nem todos. A minha fé não vai esfriar. Eu não vou deixar a televisão, a série, o governo, eu não vou deixar as más notícias, a porta fechada, a porta aberta, eu não vou deixar a multidão, os obstáculos, a casa lotada, eu não vou deixar nada tirar a minha fé. Eu vou abrir o teto. Deus está procurando aqueles que ainda têm fé para abrir o teto. Eu quero que você venha para cá, você que, como eu, precisa dessa injeção nessa manhã. Sai do seu lugar e vem para cá. Vem para cá correndo. Eu preciso, Senhor. Eu preciso voltar a abrir teto. Eu preciso voltar a abrir o teto. Eu preciso voltar a acreditar além dos obstáculos, além das circunstâncias. Eu preciso. Vamos!